Olá, minha amiga auditora fiscal, olá, meu amigo auditor fiscal. Estamos aqui para mais um vídeo dessa série O que eu aprendi sobre o sindicato. E nesse quarto vídeo eu queria comentar duas questões que eu acho bastante importantes e que estão muito ligadas com o primeiro vídeo, quando a gente comentou sobre a baixa participação no sindicato, que são as seguintes. Duas críticas muito comuns que aparecem nos corredores, que os colegas comentam nas assembleias, que é o seguinte. A primeira é aquela crítica que diz assim: sindicato é um desperdício de dinheiro, é só para o pessoal viajar, é o Fiscotur, tinha que acabar com o CONAF, não serve para nada, só gasta dinheiro. E a outra diz assim: é claro que a participação é muito baixa, também aquela assembleia é chatíssima, eu vou lá, só tem gente falando sem parar e falando coisa nada a ver. Sindicato, isso é do século passado, isso tem que ter votação pela internet, a assembleia tem que ser virtual, me obriga a ficar escutando aquele monte de besteira lá, é claro que eu não vou participar. Alguém já ouviu isso? Variações disso acontece, a gente tem essas duas questões, então, que eu queria comentar sobre o uso dos recursos do sindicato e o segundo sobre a possibilidade de votação virtual, de a gente ter uma assembleia virtual, avançar nesse caminho. Bom, e eu queria começar, gente, em relação ao uso dos nossos recursos, comentando essa crítica de que tinha que acabar com o CONAF, que isso a gente gasta muito dinheiro nessas viagens, nesses encontros. E aí eu queria trazer uma visão diferente, que na verdade eu sou contra, né, acabar com o CONAF, e eu acho que não é esse o problema. E um pouco assim, isso está muito ligado com a minha visão da importância da ação coletiva, desses espaços de socialização, da gente ter oportunidade de conversar, de conhecer diferentes realidades, de conviver com os colegas que trabalham em outras unidades, outros estados, na fronteira. E por que eu digo isso? Aqui na experiência da DS, eu queria, na verdade, relacionar isso com uma outra crítica, aí não é uma crítica, uma mudança que aconteceu no Estatuto, que é o encurtamento, ou melhor, o alongamento do mandato de 2 para 3 anos. Então a diretoria que ficava 2 anos, agora são 3 anos. Por que eu acho que tem a ver? Porque a grande justificativa para a gente ter um mandato mais longo, de 3 anos, foi economizar recursos com a periodicidade maior das eleições. Que o processo eleitoral é caro, consome muitos recursos, logo se a gente tivesse um mandato maior, eleições menos frequentes, a gente economizaria recursos com isso. Aí, gente, a minha questão, o argumento que eu queria desenvolver e refletir com vocês é que a gente tem que pensar qual que é o objetivo do sindicato, qual é a finalidade para a qual a gente deve aplicar esses recursos da nossa contribuição. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o grande objetivo é a gente ter uma ação sindical que traga resultados para a categoria, que a gente consiga avançar na valorização do cargo. E eu acho que a minha experiência, que eu queria trazer para vocês, é que esse aumento do mandato de 2 para 3 anos, ele aumentou uma sobrecarga, aumentou a demanda e dificultou que a gente consiga atrair mais pessoas para as direções, principalmente das DS e também da direção nacional. Por quê? É claro que o nosso mandato foi um mandato com a especificidade de ter o mandato todo durante a campanha salarial, mas eu digo que, para mim, o mandato de 2 anos era um mandato perfeito, era um tempo perfeito. Por quê? Se a direção, aquela diretoria, fez um bom trabalho, podia se reeleger e ficava 4 anos, que é um período mais que suficiente. Se não foi um bom trabalho, se a categoria queria uma mudança, ficava apenas 2 anos. 2 anos é um tempo mais curto e que as pessoas conseguem se dedicar mais, com mais energia naquilo ali. Eu mesmo digo que se a gente tivesse encerrado, né,
o mandato no final do ano passado, a gente teria uma direção renovada que poderia dar um gás muito maior do que nós da atual diretoria, que já estamos cansados, que desgastados com todo esse processo. Começamos com 14 membros na diretoria, hoje só temos 8 pessoas por todo esse desgaste e várias coisas que foram acontecendo. Alguns colegas tiveram que sair. Então, eu acho que é um exemplo de uma economia mal feita, uma economia porca. A gente achou que dentro dessa lógica de que a gente precisa economizar quanto menos eleições melhor, a gente está tendo, na minha visão, e no meu caso específico, a gente teria pessoas com mais energia, mais motivação, colocando mais gás no sindicato, com essa renovação mais constante, principalmente nas direções de DS, nas delegacias sindicais, em que não há liberação sequer do presidente para ficar por conta só do sindicato. Então é muito difícil a gente conciliar as nossas atividades normais na Receita Federal com as atividades de presidente de sindicato. Então a gente faz muito menos do que gostaria por ter dificuldade de compatibilizar essas duas funções. Então eu acho que um mandato menor nos permitiria dar uma contribuição maior, colocar mais energia e ter mais renovação para que isso oxigenasse mais e a gente conseguisse perseguir os nossos objetivos de valorização do cargo com mais energia. Assim como, por outro lado, também acho que um mandato de 3 anos com reeleição, 6 anos, é um tempo demasiadamente longo para alguém ficar à frente da direção nacional. Por exemplo, né, de DS e na direção nacional. Então, esse é um aspecto. Da mesma forma como o CONAF. Você imagina, é um grande encontro em que a gente discute alterações estatutárias e a gente é ali que tem a oportunidade de conhecer, formular, tirar propostas que vão pautar a próxima campanha salarial ou a atuação do sindicato. E eu entendo que a gente precisa sim racionalizar os recursos, melhorar a eficiência do gasto, porque a gente não está aqui defendendo desperdício de recursos, mas a gente tem que pesar qual que é a finalidade do sindicato, porque se for economizar e sobrar dinheiro, a gente vai fazer o que com esse dinheiro? Por exemplo, aqui na DS, a gente tem muito rigor no uso dos recursos e nosso diretor financeiro é muito rigoroso e o que tem acontecido é que a gente não consegue gastar os recursos da DS ano a ano. A gente aumentou muito as reservas nesse período à frente da DS, porque é claro que a gente gostaria de escrever mais textos para os jornais, fazer mais publicidade, outdoor, mídias sociais, propaganda, até na televisão, mas somos apenas 8 diretores tendo que conciliar as atividades. Então, como que a gente consegue? A gente faz muito menos do que gostaria. Então, na verdade, eu quero argumentar que a gente precisa ter um sindicato forte em que as pessoas queiram participar e a gente possa usar sim um sindicato forte. Significa inclusive um sindicato que tem recursos para fazer várias ações, inclusive de publicidade, de mostrar para a sociedade a importância do nosso trabalho. Mas então eu acho que a gente precisa ter cuidado com esse argumento de que tem que economizar, porque isso pode fazer a gente economizar muito e ter um sindicato fraco que não alcança os seus objetivos. Inclusive, você pode estar pensando, mas se é assim, se está sobrando, a gente podia reduzir a mensalidade. Tá, mas para auditores fiscais, o valor da mensalidade é inviável para a gente pagar? Eu não acho que é inviável. Eu acho que a importância do sindicato, se a gente quer um cargo forte, a gente precisa investir sim. É uma contribuição para lá de razoável e a gente precisa ter instrumentos para dar efetividade, melhorar a eficiência, mas com mais participação e trazendo mais pujança, mais vitalidade para o nosso sindicato e não simplesmente acabando com os nossos encontros, essas viagens que são importantes para formar esse sentimento de coletividade,
de comunidade, de pertencimento dos auditores, conhecer as diferentes realidades. Então eu acho que a gente precisa refletir sobre esse ponto também. E o outro ponto é eleições pela internet. Inclusive agora, na última votação de greve, se falou muito isso. Votou-se por 30 dias de greve ininterrupta, mas quem votou foi um número muito pequeno, não representa os auditores fiscais. E o pessoal não vai votar por vários motivos, inclusive porque as assembleias são demoradas e não quero ouvir o que cada um tem para falar. Seria muito melhor se votasse pela internet. Gente, esse ponto para mim é vital, central, e eu queria dizer que se você quer acabar com o nosso sindicato, crie eleições pela internet. E eu acho que o caminho mais curto desse sindicato combalido para o fundo do poço que a gente está, se quiser acabar com o sindicato, é ter assembleia pela internet. Vou nem comentar a dificuldade das nossas eleições para a direção pela internet, o quanto que foi problemática essa votação, mas eu quero comentar o quanto que isso influencia na participação. Se por um lado a gente pode ter a percepção de que isso aumentaria a participação, mais gente votando, por outro lado isso enfraqueceria muito o nosso sentimento de coletividade. E dou um exemplo muito simples e concreto que aconteceu agora. Aqui em Belo Horizonte estava acontecendo o projeto piloto do PTDI. Eu acho que todos vocês acompanharam essa fase de experimentação e que depois acabou vindo no decreto da progressão esse plano de trabalho e desenvolvimento individual. Isso, quando circulou nas redes sociais, gerou uma revolta, uma comoção de que era um absurdo ter que assinar um contrato, uma pactuação daquela, mas eu queria chamar a atenção que quando isso foi conversado individualmente com cada auditor fiscal, eles não viram o problema da coisa. Não acharam que tinha nada demais aquilo, que as metas eram já metas que eles faziam, do trabalho normal, que não teriam problema para alcançar, não viram nenhum problema. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? É que a gente forma a massa crítica, a gente percebe o que está acontecendo e a gente, quando a gente está compartilhando as ideias e as experiências na Assembleia. Sobre esse PTDI. Então, se individualmente ninguém percebeu, não viu problema nisso, quando a gente discute com os colegas, pensa sobre experiências passadas, como é que foi o ProPessoas, qual que era a intenção, o que isso pode representar, é aí que a gente forma a nossa massa crítica, nossas opiniões coletivas, como categoria, os impactos que cada decisão pode trazer para a categoria como um todo, e não só individualmente. Então, o que eu estou argumentando é que a Assembleia Virtual reforça a linha individualista, vai reforçar o individualismo que a gente tem. É dizer o seguinte, eu não quero ouvir a opinião dos outros, não quero saber o que você pensa, eu quero só a minha opinião prevaleça. E aí, quando a gente não tem essa oportunidade de conhecer as diferentes realidades, o impacto que cada decisão, cada indicativo, cada deliberação vai ter em diferentes áreas da Receita Federal, a história do que já aconteceu antes, quando a gente se baseia só na nossa experiência, com certeza a qualidade das nossas decisões vai piorar muito e com o tempo vai esvaziar as assembleias e isso vai tirar o pouco de força que ainda nos resta. Então, eu estou trazendo para reflexão, não quero ter domínio, a melhor opinião, eu não quero ter domínio da razão, mas estou querendo trazer para reflexão porque eu acredito muito que a construção de saídas coletivas, ela exige um encontro presencial, só rede social, só WhatsApp não é suficiente. É quando a gente encontra no cara a cara, que a gente conversa com um colega, sabe das histórias em mais profundidade, é que a gente forma melhor convicção, tem base, forma mais solidez para agir coletivamente. E isso é pessoalmente, é fazendo encontros, viajando e é com a assembleia presencial.
É isso que eu queria trazer para vocês, então, hoje, esses dois pontos, né? Por que eu acho que isso aumentaria a participação, daria mais vitalidade, mais vigor para a nossa ação coletiva. O caminho que eu estou querendo propor é de reforçar a nossa ação coletiva a partir de maiores incentivos à participação, e nesses dois casos eu queria trazer esse contraponto para essas críticas que a gente ouve com muita frequência. Então é isso, mais esses dois aprendizados que eu quero trazer, que eu quis compartilhar com vocês, e no próximo vídeo a gente continua. Muito obrigado por assistir e até a próxima.